Teve uma época na minha vida que tudo parecia uma obrigação. Eu tinha essa sensação que era obrigado a tudo. Eu era obrigado a ir treinar, eu era obrigado a trabalhar, eu era obrigado a treinar. Até a leitura era uma obrigação, né? Apesar de gostar de ler, apesar de gostar de praticar exercício, apesar de gostar de sair com a minha namorada, eu comecei a achar que era uma obrigação. E nada dessas coisas começaram a me dar prazer de fazer. Não sei se você já passou por uma situação assim, ou está passando, mas o que me levou a isso foi focar de maneira extrema no trabalho. Durante os últimos anos da minha vida, principalmente pós-pandemia, eu foquei principalmente em trabalho. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, 15 horas por dia, o tempo que fosse necessário para finalizar todas as tarefas que eu me colocava para fazer. E aí eu não estava fazendo uma coisa só, focando numa ideia só. Eu estava fazendo várias coisas, esperando que todas elas funcionassem. E por um momento elas funcionaram. Só que quando eu cheguei ao ponto em que tudo estava estabilizado, eu estava destruído. Eu não sentia vontade mais de fazer nada, de tão exausto que eu estava mentalmente. E acredito que eu possa ter chegado ali a um burnout, mas eu não sei, eu não cheguei a ir num psicólogo para saber. Mas eu tive a noção que aquilo lá estava me adoecendo. E o meu corpo também começou a responder. Eu tive um problema no estômago. Mas eu não queria aqui focar numa história triste, etc. Eu queria trazer essa introdução para falar sobre o que eu passei e dizer como eu comecei a sair disso. Então, o principal foi falar com alguém. Então, eu falei com a minha esposa como eu estava me sentindo e ela falou que não dá para perceber, porque eu agia normalmente. Ela achava que eu estava super bem, porque eu continuava trabalhando, continuava indo na academia, continuava fazendo tudo. Eu estava, tipo assim, performando o máximo que eu poderia e feliz com isso, feliz com as conquistas, etc. Externalizando dessa maneira, mas no sentido de prazer pessoal, de todas as coisas que eu estava fazendo, eu não sentia nada. Depois de falar com ela e depois de começar a analisar todas as coisas que eu estava fazendo naquele momento, eu comecei a criar, né, um planejamento para largar todas essas coisas. Tudo que realmente me tirasse essa sensação de estresse constante que eu estava passando. Só que aí eu também fui para outro extremo, de abandonar tudo. Então eu removi uma coisa e não resolveu. Removi outra coisa, também não resolveu. Então eu tive que remover tudo e aí sim eu comecei a melhorar. Só que ainda assim, eu acho que o fato de estar sempre em estresse constante demorou um tempo para minha mente e para meu corpo se acostumar com aquilo, com a calmaria novamente, de que nada estava para explodir. E a segunda coisa que me ajudou nesse período foi voltar a fazer coisas que eu sempre gostei realmente de fazer e tinha deixado de fazer porque eu achava que era perda de tempo. Porque se eu não tivesse estudando algo que me ajudasse a ganhar mais dinheiro, que me ajudasse a ser alguém melhor, ser mais inteligente, enfim, não valia a pena. Eu estava desperdiçando meu tempo basicamente se não estivesse fazendo essas coisas. Enfim, a segunda coisa que me ajudou foi voltar a ler fantasia, ficção. Eu gosto muito desse estilo de livro e eu tinha parado exatamente, que nem eu falei pra vocês, eu só lia porque me ajudava em alguma coisa relacionado ao trabalho, ao desenvolvimento pessoal, enfim, todas essas coisas. E aí me apresentaram para o universo de Brandon Sanderson. Quem não conhece e gosta do gênero fantasia, ficção aqui, história, isso aqui é bom demais. Tá faltando um, né, que eu emprestei pra minha irmã ler, mas eu li os três livros assim, coisa de acho que 2 meses no máximo, porque aí eu fiquei fissurado em livro. Eu comecei a ler esse aqui desesperadamente e aí já fui pro próximo e agora já tô em outro livro dele. Outra coisa que eu sempre gostei muito foi de games, né, de jogar. Um dia, um amigo nosso aqui, né, do meu e da minha esposa,
Ele veio aqui em casa pra ver o meu setup, olhou e tal. Ele falou: Nossa, que legal. Eu também tô montando o meu. Um dia eu quero ter algo assim. Só que aí eu falei pra ele assim: Tipo, eu nem jogo. Tipo, fica aqui. Meu PC fica aqui. O videogame fica lá na sala. Aí ele ficou indignado. Tipo, ele olhou pra mim e falou: Como assim? Você tem tudo isso e não usa? E eu gostaria de ter e não posso. Quer dizer, eu gostaria de ter e não tenho no momento. Aí no momento meio que eu não me toquei tanto, sabe? Mas aquilo, sabe quando alguém fala algo e chegou na sua cabeça, depois de um tempo, aquilo ali meio que volta? E foi isso que aconteceu comigo. Num determinado momento, depois que meu amigo falou aquilo pra mim, eu voltei a um momento da minha vida que vou criar conteúdo, que é algo que eu sempre quis fazer. Então eu estava nesse momento, vou criar conteúdo, mas também preciso de algo que me distraia e preciso começar. Então o que eu fiz? Eu voltei a jogar e aí eu conheci um jogo que chama Oxygen Not Included, que eu viciei também, gostei muito. E aí eu comecei, criei um canal. Já tinha um canal de game muito antigo, de acho que 10 anos atrás. Aí eu peguei esse canal ali e comecei a gravar gameplay desse jogo. E aí foi uma maneira de dar esse start em criar conteúdo, sem me importar com nada, importar o que as pessoas vão dizer, o que vai acontecer. Eu só comecei a publicar. E isso eu consegui voltar a ter meu hobby de jogar, postar sem pressão, melhorar a questão de edição, posicionar a câmera, iluminação, então todas essas coisas eu comecei a ir testando, fazendo essas gameplays. Depois de um tempo, eu realmente criei coragem para começar esse canal aqui, que foi quando eu comecei os primeiros vídeos. E aí aos poucos eu realmente fui criando, né, me desafiando a criar sobre determinados assuntos, a falar um pouco mais sobre as coisas que eu passei. Faço isso porque eu gosto e porque eu quero que isso dê certo. Eu quero poder ajudar as pessoas com as coisas que eu tenho a dizer, com as experiências que eu passei, com as coisas com as quais eu estudo. E todos os comentários de vocês aqui me incentivam muito e me dão muita energia para poder continuar. Para finalizar, né, resumindo, tenham hobbies, façam as coisas que vocês gostam de fazer, analisem sempre se vocês estiverem perdendo essa vontade, esse tesão nas coisas que vocês gostavam antes de fazer. E é isso. Se você tiver alguma uma experiência assim, deixe seu comentário aqui embaixo, vou adorar ver. E até o próximo vídeo.